E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você aí que tá vendo esse vídeo sabe colocar as iluminações de forma correta na sua casa? De uma forma que não fique estourada ou que fique parecendo uma anarquia? Porque é impressionante, gente. Tem dois erros que muita gente comete quando vai colocar iluminações nas suas casas. O primeiro é o seguinte, né? Vou colocar aqui pra vocês agora porque não tem nada melhor do que a gente mostrar pra vocês as coisas na prática, né? Então eu vou fazer um cômodo aqui, vou fazer um cômodo bem quadradinho aqui, só para dar um exemplo para vocês, né? E aí vamos adicionar um telhadinho aqui agora, tá pessoal? E se inscreve aí nesse canal, deixar aquele like que ajuda bastante, tá bom, gente? Então bora lá. E já comenta aqui embaixo qual outras dicas que vocês querem aqui no canal que eu possa estar gravando, caso esteja ao meu alcance. Tem duas coisas que me incomodam bastante, gente. A primeira coisa são as pessoas que fazem iluminações assim, ó, pessoal. A pessoa, ela simplesmente joga a luz em qualquer lugar e, gente, eu não sei vocês, mas eu acho que iluminação é uma coisa super importante na sua casa. Não adianta nada você ter uma casa linda, com toda uma decoração perfeita, toda uma decoração planejada, se você sai jogando as iluminações da sua casa em qualquer lugar, como foi feita dessa forma aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que me incomoda bastante em casas quando eu entro é quando a casa tem essas luzes jogadas em qualquer lugar, porque isso estraga totalmente a beleza da casa. Sua casa pode ser linda, maravilhosa, se você joga as luzes da sua casa em qualquer lugar, fica feio, tá, gente? Não tem outra palavra para definir. Fica feio, não fica legal, tá? Então, não recomendo que vocês não façam isso, tá, gente? E bora lá, outra coisa que me incomoda bastante, inclusive é uma coisa que acontece comigo de vez em quando, é quando as iluminações da casa ficam muito estouradas, como por exemplo aqui agora, pessoal. Chega até a doer as vistas de tão claro que fica. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ajudando vocês a driblar um pouquinho desses bugs aqui, tá, gente? Porque esse negócio da luz estourada é uma coisa que pode se tornar um bug sim na sua casa, tá? Então, antes de começar esse vídeo, já vou pedir mais uma vez para você se inscrever nesse canal e deixar aquele like, tá? Então, bora começar aqui, né, gente? Primeira coisa, o que deixa normalmente a sua casa estourada são dois fatores, que são a cor da sua luz e a decoração. Como assim, Thales? Decoração deixa minha casa estourada? Vou explicar para vocês na prática, tá, gente? Por exemplo, suponhamos que você faz uma casinha, ó, na luz branca. Vou colocar bem separadinho aqui, tá, gente? De forma correta, que fique bem bonitinho, ó. Suponhamos que você faz uma casinha aqui e coloca as iluminações aqui, por exemplo. Ó, por exemplo, aqui ainda tá muito escuro, vou colocar só mais uma aqui. Outra aqui, peraí, gente, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, ó. Como vocês podem ver, né, pessoal, a iluminação ela ficou bem distribuída, né, já que as iluminações não foram colocadas em qualquer lugar aleatoriamente como foi feito naquela hora, tá? Então, pessoal, o que que acontece? Normalmente, quando você coloca na sua casa uma iluminação branca, que no caso é essa daqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês. Quando vocês utilizam essas cores aqui na iluminação da sua casa e ainda adicionam móveis brancos, é comum, tá, da sua iluminação ficar estourada. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou colocar, por exemplo, o sofazinho aqui, beleza. Aí, por exemplo, suponhamos que a almofada aqui também é branquinha e a parte de baixo aqui também é branca. Como vocês podem ver, pessoal, olha como que deu uma clareada muito forte nesse sofá. Agora imagine se a decoração da casa inteira tiver coisas brancas. Não necessariamente a casa precisa ser toda branca, mas só de ter muitos móveis brancos com detalhes de outras cores, já fica um pouquinho estourado, pessoal. Então olha para vocês verem como que esse sofá ficou estourado. Então, tem duas formas que vocês podem fazer. A primeira forma, que é a que eu indico para vocês, não utilizem cor branca nas suas iluminações. Então, Thales, qual cor que eu devo utilizar nas iluminações da minha casa? Tem uma cor que é simplesmente ideal, que é essa rosinha aqui. Aí vocês vão pintar todas as iluminações dessa cor rosinha aqui, ó. E olha como vocês podem ver a mudança que já deu, né, no sofá. Aí como vocês podem ver, eu vou pintar aqui. Pintei o telhado sem querer, mas não tem problema, tá, gente? Prontinho, eu pintei tudo aqui. Aí como vocês podem ver, pessoal, agora que a gente pintou com as luzes brancas, luzes brancas nessas luzes mais rosinha, agora ficou um pouquinho mais escuro aqui, né, pessoal? E isso acontece porque essa luz não é tão forte quanto a luz branca, por isso que é indicado você fazer o seguinte. Quando você for colocar essa iluminação rosa, o indicado é que você coloque mais iluminações, tá? Justamente para ficar mais clarinho e ao mesmo tempo não ficar estourado. Então bora colocar aqui. E outra aqui, você vai gastar mais dinheiro sim, tá, gente? É normal, ó.
E olha, pessoal, não está tão claro como ficou aquele sofá branco daquela vez. E necessariamente você não precisa utilizar as cores brancas. Por exemplo, Thales, eu quero que a minha casa tenha a luz branca mesmo, porque eu não gosto dessa luz rosinha, eu acho ela feia, não fica bonita, não gosto dela. Então, pessoal, o que eu indico que vocês façam? Não coloquem esses brancos muito claros nos seus móveis, tá? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem alterar por esse branco aqui, ó, que é um branco mais escuro. E não pintem totalmente os móveis de branco. Coloquem alguns detalhes de outras cores, porque isso também dá uma neutralizada nas cores, ó. Como, por exemplo, agora, como vocês podem ver aqui, ó, pessoal. As iluminações, eu vou pintar tudo de branco aqui novamente. Eu vou pintar aqui, pinta aqui, aqui. Vamos pintando aqui, né? A gente pinta aqui e aqui. As de trás não tem problema, porque elas não interferem aqui. Como vocês podem ver, ó, pessoal, mudei a cor do sofá e ele não está tão estourado assim como ficou daquela vez. E como a almofada também está pintada de uma cor diferente e a base também, fica legal. Thales, mas eu fiz assim, coloquei iluminação branca, coloquei azul no lugar estratégico e realmente continua estourado, Thales, o que eu faço? Então, pessoal, tem outra maneira que eu dou pra vocês. Vocês podem intercalar as iluminações. Como assim? Se você colocou aqui branca, aqui você põe essa rosinha. Por mais que você não goste, você vai dar só uma intercalada. Você não vai pintar tudo de branco, ó. E aí vocês vão colocar assim, ó. Como vocês podem ver, algumas estão brancas, outras estão rosas. E assim o sofá ficou perfeitamente muito bem iluminado. Então, se a sua casa está muito estourada, se os seus móveis estão muito estourados, o problema ou pode estar na posição que você coloca nas suas iluminações, ou na cor que você coloca nas suas iluminações, ou na cor que você pinta os seus móveis. Mas, Thales, os meus móveis eles estão normais, não estão estourados, mas a minha parede está muito estourada. Inclusive, pessoal, isso é outra coisa que vocês devem tomar cuidado com a cor da parede. Vou pintar tudo aqui de branco, por exemplo, para vocês terem uma base, ó. Vou pintar aqui de branco e aqui de branco, pessoal. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, a luz está bem estourada, né? No caso, a parede está bem estourada. Qual que é o indicado que você faça? Ou você deixe um tom de branco mais acinzentado, como esse daqui ou esse daqui. Esse daqui, ele ainda está um pouquinho estourado, ó. Vocês vão intercalando para um tom de branco. Ou você pode modificar a cor da sua parede. Ou você pode fazer o seguinte, adiciona a textura branca, né? Normal, mas coloque uma textura na parede, porque isso vai dar uma, como eu posso dizer, uma abafada, tá, gente, nas cores, ó. Como vocês podem ver, esse aqui foi só um exemplo, ó. Não ficou tão estourado assim, ó. Assim fica estourado, assim não fica tão estourado. Então, vocês podem também adicionar texturas na parede de vocês. Lembrando, pessoal, né, para adicionar uma textura toda estranha, que nem tipo essa de elefante, por exemplo. Você tem que adicionar uma textura que fique bonita na sua casa, mas isso é uma coisa que varia muito de gosto para gosto. E tem outro problema que muita gente enfrenta, que eu vou explicar para vocês também, que é o seguinte. Thales, a minha parede tá normal, o meu sofá tá normal, as minhas iluminações estão colocadas todas perfeitas. A minha casa tem 2 andares e o segundo andar está muito estourado. Por que isso acontece, gente? Vou explicar para vocês, não só vou explicar, como vou dar um exemplo de uma casa para vocês, minha, de como que eu faço para dar uma driblada nesse trem estourado, tá? Seguinte, gente, o que acontece? Se você coloca muitas iluminações no primeiro andar, essas iluminações elas vão influenciar na iluminação do segundo andar da sua casa. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Coloca aqui, uma parede aqui, outra aqui, e agora vamos colocar um telhadinho aqui também, ó, pessoal. Bora pegar um telhadinho aqui, coloca. E olha, pessoal, como vocês podem ver, o segundo andar nem tem iluminação nenhuma e ele já está mega claro. O que isso acontece? Devido ao fato de ter colocado muitas iluminações aqui, isso acaba influenciando no segundo andar. Então, Thales, como é que eu posso dar uma driblada nisso? Vou mostrar para vocês. Vocês podem pintar as cores de rosa, tá? Vocês vão colocar aqui esse rosinha aqui na iluminação. Coloca aqui, aqui. Vão pintando todas as iluminações de cor rosa, tá? Pinta aqui, aqui, deixa eu ver se foi todas, tem as de trás também, né? Pinta aqui, aqui, aqui e aqui também. Thales, mas como você pode ver aqui embaixo ficou escuro, mas aí tem o pulo do gato, gente. Aqui embaixo está escuro? Está escuro, mas depois que você posicionar as iluminações aqui no segundo andar, ó, essa iluminação do segundo andar, ela também influencia, tá, na iluminação do primeiro andar da sua casa, como por exemplo aqui, ó, aqui está muito bem iluminado
E aqui embaixo também deu uma clareada devido ao fato de vocês terem iluminado lá em cima também. Ah, Thales, mas continua escuro da mesma forma. O que eu posso fazer? Tô queixando aqui. O que eu posso fazer? Simples, pessoal. Se tá muito escura a sua casa, em vez de você ficar mudando as iluminações da sua casa toda hora, você pode colocar cômodos, não. Você pode colocar cores mais, como se diz, gente, cores mais claras nos seus móveis. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, ó. Aqui estava super escuro, mas isso acontece devido à cor do teto. Se você pintar o teto, por exemplo, de uma cor mais clara, é natural que as cores da sua casa também vai dar uma clareada. Isso varia muito para o piso. Esse piso aqui, pessoal, ele está escuro por causa dessa grama aqui, ó. Vamos colocar uma cor aqui no piso, por exemplo, ó. Pronto, vamos adicionar um piso aqui e vamos adicionar um branquinho no piso aqui também, ó. Adicionei um branquinho aqui. E olha para vocês verem, pessoal, como que dá uma iluminada. Então, pessoal, necessariamente o fato da sua casa estar estourada não está ligado à iluminação. Pode ser que isso esteja ligado às cores dos seus móveis, ou à parede da sua casa, ou até mesmo ao jogo. Como assim, Thales? O que o jogo tem a ver com a iluminação? Simples, se está de noite, a sua casa tende a ficar mais escura. Ó, vamos colocar aqui de noite. Está de noite, a sua casa tende a ficar mais escura. Se a sua casa está de manhã, por exemplo, a sua casa tende a ficar um pouquinho mais clara. Ó, se está, por exemplo, no meio-dia, né, por volta das 5 horas da tarde mais ou menos, a sua casa tende a dar uma escurecida porque já está ficando mais escuro. Então, pessoal, vários fatores influenciam na iluminação da sua casa. Seja as paredes, as cores do seu móvel, a posição das iluminações, as cores das iluminações, a luz do dia, tudo isso influencia nas cores e na iluminação da sua casa. Então, quando você for fazer uma casa, você não deve somente pensar na luz da sua casa. Você deve pensar nas cores do móvel, nas cores do piso, porque se você vai fazer uma parede mais escura na sua casa, vai colocar uma decoração mais moderna, você vai ter que adicionar mais iluminações para sua casa ficar mais clara. Se você vai fazer uma decoração mais estética, que envolve muitas cores, envolve branco e rosa, é recomendável que você não utilize muitas iluminações para sua casa não ficar estourada. Essa sua casa vai ter, por exemplo, 2 andares. É indicado que você, em vez de colocar muitas iluminações no primeiro andar, você divida, coloque metade no primeiro andar, metade no segundo andar. Então, vários fatores influenciam para vocês terem uma casa com uma iluminação muito bem distribuída, pessoal. E agora nós iremos ir em uma casinha minha, na qual eu vou mostrar para vocês um pouquinho em relação às iluminações, tá? Então vamos lá e daqui a pouquinho nós voltamos. E bom, né, pessoal, entrei aqui e irei dar como exemplo para vocês o meu chalé. Como vocês podem ver, né, pessoal, o meu chalé ele é bem escuro, ou seja, ele tem muitas cores escuras. Então, é natural que casas com cores escuras não fiquem tão estouradas como casas de cores claras. Vou mostrar na prática aqui para vocês. Vamos entrar aqui e, como vocês podem ver, pessoal, não tem lugar nenhum nesse chalé que está estourado. Isso acontece por vários motivos. Como vocês podem ver, eu utilizei muitas cores como cinza, marrom e um leve rosinha e algum preto em alguns detalhes. E a luz desse chalé está pintada daquele rosinha, tá, gente? Lembrando que todas as iluminações estão acesas, algumas estão pintadas de outras cores. E como vocês podem ver, o chalé está super bem iluminado. Isso acontece devido ao fato de que as luzes elas foram colocadas em locais estratégicos, ó. Como vocês podem ver, temos uma iluminação alinhada com o painel da televisão, temos uma iluminação alinhada com a mesa de centro da sala, uma iluminação alinhada com a mesa de jantar. Então, pessoal, vocês têm que alinhar as iluminações da sua casa e não sair jogando elas como se não houvesse amanhã. Aqui, por exemplo, temos alguns lustres alinhados com os vasinhos, temos algumas iluminações aqui. Aqui fora, por exemplo, está muito bem iluminado, está muito bem feito. E vou colocar a casa de noite também para vocês verem, pessoal, que a casa fica tão bem iluminada durante o dia como durante a noite, ó. Como vocês podem ver, está de noite e a casa continua bem iluminada e por ser uma casa moderna tem esse ar mais de escuridão também e que deixa uma leveza para a casa, né, gente? Então, coloquem as iluminações das suas casas sempre em locais estratégicos. Não joguem as iluminações das suas casas em locais aleatórios. Como vocês podem ver, pessoal, o segundo andar dessa casa nem sequer tem iluminação. Mas por que não, Thales? Porque, pessoal,
a luz de lá de baixo já ilumina o suficiente, tanto o primeiro quanto o segundo andar. Então não tem necessidade de colocar iluminações em todas as partes da casa, pessoal. Então é super importante vocês colocarem as iluminações em locais estratégicos, olhar qual cor de iluminação que fica interessante na sua casa. Às vezes a cor branca não fica legal na sua iluminação, às vezes a cor rosa não fica legal na sua iluminação. Então, pessoal, tudo tem que ser feito de maneira correta. Então a dica que eu dou para vocês é a seguinte: coloquem as iluminações em locais estratégicos, não coloquem iluminações em qualquer lugar. Dependendo do estilo da sua casa, se for uma casa moderna, vai ter que colocar mais iluminações, tá, gente? Porque senão vai ficar muito escuro. Se for uma casa mais clara, vai ter que colocar menos iluminações, senão vai ficar estourado. Dependendo da quantidade de iluminações que você utilizar no primeiro andar, não precisa de pôr iluminações no segundo andar. Assim você até economiza com a conta de luz na sua casa. E agora, pessoal, vou dar um exemplo para vocês de uma casa que eu tenho que é muito clara. Então vocês vão agora ver na prática um pouquinho dessa casa clara, tá? Então, vocês já criaram aqui, né, uma base. Casas modernas você não pode colocar pouca iluminação, senão fica escuro. Essa casa aqui, como vocês podem ver, tem bastante iluminação. E essa luz aqui, gente, ela é uma iluminação que clareia muito o lugar, tá, gente? Então, fiquem muito atentos a vocês utilizarem essa iluminação aqui, senão pode ser que fique estourado, tá, gente? Agora, bora aí pra minha outra casa. Bom, né, pessoal, voltei com vocês e agora eu vou dar um exemplo pra vocês dessa minha casa americana aqui, né, pessoal? Que ela é uma casa que tem muitas coisas claras, mas também ao mesmo tempo tem coisas escuras. Como vocês podem ver, a parede da casa, né, elas são bem claras, elas são bem brancas, mas o telhado é escuro, ou seja, dá uma amenizada na claridade da casa, né? Se o telhado talvez fosse claro também, isso só atrapalharia um pouco na iluminação. E, gente, agora vamos entrar na casa. E como vocês podem ver, gente, a iluminação está muito bem distribuída. Tem alguns locais que estão estourados, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas como vocês podem ver, o primeiro andar, ele está muito bem distribuído. Olha, gente, não tem nada estourado, olha. E, gente, basicamente isso acontece porque as iluminações são colocadas em locais estratégicos e dependendo do local, eu coloco um tom de luz um pouquinho mais escuro, como vocês podem ver aqui, ó, essa luz aqui, ela é um pouquinho mais escura do que as outras, ó, como você pode ver, essa aqui é mais clara que essa daqui. Mas enfim, né, gente, como vocês podem ver, o primeiro andar, ele está muito bem iluminado. Agora, bora ir para o segundo andar. Como vocês podem ver, aqui está um pouquinho estourado, mas não está aquele estourado de tipo assim, ai meu Deus, arde meu olho, não consigo viver nessa casa. Tá um tiquinho estourado, tá um estourado bem fraquinho, mas não ao ponto de atrapalhar a visão. Isso acontece porque o segundo andar da casa, né, gente, é bem influenciado pela iluminação do primeiro andar. Como vocês podem ver, o primeiro andar, ele também foi muito bem feito, né? As iluminações foram muito bem estratégicas. Mas vale ressaltar, pessoal, que eu tive que fazer muitas mudanças na iluminação dessa casa para o segundo andar não ficar estourado, tá, gente? Eu fiz muitas mudanças mesmo, tá, pessoal? Como, por exemplo, aqui, no lugar dessa luz de LED, tinha um lustre, tá? E quando eu coloquei esse lustre, ficou muito estourado. Tive que retirar ele e trocar por uma iluminação. Então, pessoal, é natural vocês mudarem a iluminação da casa até ficar de uma forma ideal. Aqui, por exemplo, temos o lustre. O do meio está aceso, mas os do lado estão desligados. Ó, porque quando a gente liga eles, fica um pouquinho estourado. Ó, não fica tão estourado assim, fica um pouquinho estourado como aquela parte da escada ali, mas eu prefiro deixar desligado, tá, gente? Então, basicamente, casas de cores claras, vocês precisam tomar muito cuidado com as iluminações. Como vocês podem ver, o primeiro andar tinha muita iluminação. O segundo andar, ele tem pouquíssima iluminação. Tem essa aqui. Os lustres, eles não têm luz, ó. Ligado ou desligado, não muda a cor da iluminação. Os lustres são decorativos, ó. Esse aqui, ele tem iluminação, mas no caso ele fica desligado porque o intuito dele não é ficar ligado. O quarto tem pouquíssimas iluminações porque a luz do primeiro andar interfere na luz do segundo andar. E como essa casa é muito clara, aí fica mais complicado ainda porque a chance de ficar estourada é muito maior. Se essa casa, por exemplo, fosse com as paredes escuras como o chalé, provavelmente aqui em cima ficaria escuro e eu teria que adicionar muito mais iluminações. Então, pessoal, fiquem muito ligados em relação à luz. Como vocês podem ver, o terceiro andar, ele também está bem iluminado, mas tem alguns locais que estão claros. Ó, como por exemplo aqui, está um pouquinho claro demais. Então, pessoal, temos que ficar muito atentos a isso. Então, é muito questão de vocês saberem posicionar as iluminações de forma correta, tá? Já dei algumas dicas aqui pra vocês e caso vocês queiram algumas dicas, é só vocês comentarem aqui embaixo sobre algum outro assunto, tá?
Então, pessoal, comenta aqui embaixo ideias de vídeo, alguma coisa que vocês querem, alguma dificuldade que vocês têm, que eu possa estar gravando um vídeo ajudando vocês, tá bom? E é esse vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. E falou e tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!